adressada ao profeta de Deus. Como posso eu amenizar, dominar o mau gênio que tenho? Então, a síntese da resposta é esta: amenize teu mau gênio com a oração, e então ajuste o teu espírito. Amenize teu mau gênio com a oração. Depois, então, você faça um ajuste do seu espírito. Com o quê? Perguntamos nós. Ajustar o nosso espírito com a palavra de Deus. Este seria o único e verdadeiro ajuste. Mas uma coisa é certa: não tente fazê-lo, não tente ajustar o teu espírito com a palavra de Deus antes que possa amenizar o teu mau gênio com a oração. O único meio de amenizar o mau gênio é a oração. Agora, prestemos atenção. Não tentemos ajustar o nosso espírito com a palavra, antes que tenhamos a nossa natureza amenizada, dominada, sujeitada, isto através da oração. Caso contrário, o que vamos obter? É aquela pessoa que ora, e ajusta a sua vida com o Senhor através da pregação. Mas logo em seguida, está no velho moinho novamente. Ninguém pode pisar no dedo velho. Sempre se levanta para defender a si mesmo, defender as suas opiniões e a sua posição diante dos outros. Isso quer dizer que aquele ajuste que aquela pessoa sofreu ali durante aquele tempo de emoção não permaneceu, não prevaleceu, não durou coisa alguma. Isso por causa daquela velha natureza ser apenas acomodada. É como aquela criança que, sob o carinho da mãe, sob um tempo daqui ou dali, se acalenta por um tempo, mas logo está pronta para a bênção. Não tem outro meio de querer as coisas e de pedir, a não ser chorando. E a nossa natureza humana não tem outro meio de defender-se a não ser se manifestando, se pondo de pé, interceptando, e daí então contendas, controvérsias, e nunca chegar ao entendimento no lar, na vida conjugal, no trabalho e, por que não dizermos, na igreja. Esta é a razão pela qual se encontra completamente circunspecto. Porque o Espírito de Deus só pode usar um meio para dirigir ao homem a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é a palavra. E isto quando esta palavra é obedecida. Você veja, meu ouvinte, que o poder de Deus, o poder da palavra do Senhor, se manifesta somente na vida daquele que obedece, aquele que toma
deixando que Satanás, através da serpente, introduzisse a sua semente na terra, e a terra, assim, então, fosse um palco de manifestações de atributos, tanto de um lado como do outro. Mas aos filhos de Deus são manifestados os atributos de Deus. Na verdade, o amor de Deus é extensivo a todos. O sangue de Jesus Cristo cobre todo o mundo. Mas somente aquele que reconhece pela fé o seu poder e a sua eficácia é que permanece livre, é que permanece salvo, é que se conserva limpo diante de Deus. Jesus tinha poder para curar uma mulher que sofria 12 anos de um fluxo de sangue, perdendo sua vida depois de gastar tudo com os médicos. Ele tinha poder, sim. Isto ficou provado quando ela humildemente enfrentou tantas dificuldades para tocar na orla do seu vestido, ponto de contato que ela própria estabeleceu sem sugestão de Jesus Cristo. Jesus, se falasse no rádio hoje, ele não mandaria que ninguém pusesse a mão no rádio. Ele não mandaria ninguém tomar água abençoada, etc. Ele nunca sugestionou. Ele disse: faça isto para uma pessoa como cego de nascença, vá ao tanque de Siloé e lava-te e serás curado. Mas aquilo não foi uma regra. Ele não mandou o outro cego lavar no tanque de Siloé. Quando o cego Bartimeu clamou insistentemente, ele manifestou o seu poder, mostrando que não está confinado a um programa, a um sistema, a uma regra. Ele mostrou o seu poder e curou aquele cego. Mas depois eles pediram que ele fizesse sinal. Herodes tinha curiosidade para conhecer a Jesus, conhecer o seu poder. E eles não estavam bem, Herodes e Pilatos. Pilatos então mandou Jesus para Herodes. E Herodes esperava que Jesus faria um espetáculo público e demonstraria o seu poder. Eu pergunto, diante de Herodes, Jesus Cristo é o mesmo que curou o cego de nascença, que ressuscitou a Lázaro, que curou a mulher que sofria o fluxo de sangue, que ressuscitou o filho da viúva de Naim? Sim, ele era aquele mesmo. E ele não havia perdido o seu poder, porque Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Mas ele não faz espetáculo. O seu poder não é manifestado para satisfazer curiosidade de quem quer que seja e para convencer aquele incrédulo jactancioso. Mas o seu poder é para revelar aos humildes de coração, aos simples. E ele não expande o seu poder da forma que o homem pensa, de maneira alguma. E agora você sabe que o poder de Deus é sua palavra. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Vejam isto em São João, capítulo 1, a partir do verso 1. Este verbo expressa o pensamento. No caso escriturístico, neste caso bíblico, se referindo a Jesus Cristo, ele é o verbo invariável de Deus. Quer dizer, ele é a palavra invariável de Deus. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Se o verbo na nossa linguagem gramatical varia, o verbo de Deus não pode variar. Ele é invariável. O verbo do homem é variável. A palavra do homem é variável.
mas o verbo de Deus é invariável. Por isso Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Mas quando este homem dá lugar a estas palavras pelo Espírito Santo, este homem também não passa, cumprindo justamente aquilo que Jesus disse, que aquele que cresce nele, ainda que tivesse morto, viveria. Nunca morreria, mas sim passaria da morte para a vida. São João afirma na sua primeira carta, capítulo 2, verso 17: e o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ó meu ouvinte, isso não nos convida a sermos agora verdadeiros cristãos. Liguemos 1 João capítulo 2, versículo 17. Com isso que Jesus disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Ligue isso com o que João acaba de dizer: mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então deixou de ser a palavra de Deus somente na boca de Jesus, somente na vida de Jesus Cristo. Não é mais a palavra de Deus somente na boca do profeta que ele enviou nesta era e na sua vida, porque quando ele dizia, acontecia. Agora é a palavra de Deus em sua boca, em seu coração. É a palavra de Deus na boca desta mãe de família que nas horas vagas ensina o caminho do Senhor para os seus filhos. E mais do que isso, a sua vida expressa caráter cristão para as suas filhas. Este pai, que a palavra de Deus não está apenas em sua boca, mas em sua vida. Isto é que fala do corpo de Cristo. Isto é que é o corpo que será arrebatado. Esta palavra invariável faz o corpo invariável. É uma substância invariável. O que quer dizer? Uma substância infalível, consistente e que não se dissolve através do tempo, não se desvanece no calor, não se congela no frio, não é esquecida com o tempo de maneira alguma. Isto é a palavra, e esta palavra se faz carne, e este verbo se faz carne, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Agora nada do que foi feito sem este verbo, sem esta palavra, sem essa expressão do pensamento de Deus. E eu pergunto, você pensa que Deus poderá fazer alguma coisa na sua casa? Deus poderá fazer alguma coisa na sua vida, a não ser através dos seus filhos, através de você que tem dado lugar ao Espírito Santo para um novo nascimento, tem sido gerado de novo e tem sido batizado com o Espírito Santo, que lhe produz uma fé genuína na palavra. Isso faz desta noiva, faz deste corpo, faz desta esposa palavra, faz deste corpo palavra. Você começa então a fazer a vontade de Deus, não segundo os seus próprios pensamentos, mas segundo os pensamentos de Deus. Então aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ora, meu ouvinte, preste atenção nisso. E Jesus disse que a única coisa que permanece para sempre é a palavra. Então nós temos que chegar a ser a palavra. O credo, o dogma. Paulo
palavra, da perversão da palavra de Deus, da interpretação humana da palavra de Deus. Essa fornalha ardente está queimando. Mas você sabe uma coisa? A história diz que Policarpo, discípulo de João, fiel, amoroso à palavra, foi levado ao fogo em Roma. Você sabe o que aconteceu? O fogo fugia do corpo de Policarpo. O fogo fugia. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós, disse São Tiago. O fogo fugia. O fogo do mundo. O calor mundano da fogueira que levou a Pedro a negar a Cristo antes de ser batizado com o Espírito Santo. Tem que fugir. Não pode pegar seu corpo, minha irmã, e te fazer vestir como uma mundana, porque você se apresenta a Deus como culto racional. Você não oferece seus membros como instrumento de iniquidade. Aos Romanos, capítulo 6, aos Romanos, capítulo 7, aos Romanos, capítulo 8, aos Romanos, capítulo 10, aos Romanos, capítulo 12. Vocês não oferecem seu corpo como instrumento de iniquidade ao pecado. Você não oferece mais a sua mente para ser um ninho de maus pensamentos, e você não faz mais as vontades dos pensamentos como você fazia antes. Você não é dirigido pelo que se propaga nas revistas, na televisão, onde quer que seja, mesmo na igreja. Você, como cordeiro, é dirigido pela pomba. Você sabe que a pomba veio sobre o cordeiro lá no Jordão e depois o guiou para o monte da tentação, o guiou para o deserto, o guiou para a cruz. Mas não há prazer maior neste mundo do que cumprir o seu posto de dever, do que cumprir a sua missão. E o Espírito Santo vem justamente para isso, para nos levar para o nosso posto de dever. Não importa se é a cruz de uma mãe, não importa se é a cruz de um pai, mas é isso que faz o corpo. Isso é que faz a palavra. O corpo de Cristo é a palavra, e a palavra é o corpo. Então isso é a espada do Espírito, combatendo as obras infrutuosas das trevas. Quando passa de uma mulher que tem se tornado mulher de palavra, ela está combatendo as obras infrutuosas das trevas somente com sua vida, em silêncio. Quando passa de um homem que tem se tornado um homem de palavra, então vai ali o corpo de Cristo, ali vai a espada do Espírito, a única coisa que Satanás tem que obedecer nesses dias. Não é a ameaça, não é a cadeia, não é a algema, não é a cadeira elétrica. Satanás não tem nada disso, não respeita nenhum meio humano. A única coisa que o diabo tem que respeitar é a palavra. Então ele tem que respeitar esta noiva, esse corpo de Cristo, a esposa de Cristo, tem se tornado a palavra, e palavra. Onde Jesus Cristo chegava, logo os demônios começavam a dar o seu jeitinho. Logo eles pediam para entrar nos fortes. Deixe-nos no mundo, deixe-nos nos fortes que querem viver na lama, mas nós temos que sair desse teu filho. E para onde iremos? Oh sim, agora você compreendeu o que é o verbo. Agora você está sabendo o que é a palavra. E agora você está sabendo quem é você. Julgue-se a si mesmo. Julgue-se a si mesmo. E coma deste pão e beba deste cálice. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Salvação, Jesus verá. Você está mal? Está necessitado? Word Paul, born now, so not,
prometer para Deus que Ele se verá o resto dos dias que viva. E se você está certo que Ele é Deus, venha e preencha o que Ele quer. If you have a need, would you first do it, but to raise your hand to God together and need something? God bless you. Se você está necessitado, poderia, para começar, levantar sua mão a Deus para fazer saber sua necessidade. Que Deus lhe abençoe. Let's pray. Oremos. Lord, justice, personal, in this pulpit this morning, I know that there could not be one of those hands full without you going to God. Ó Senhor, estou tão certo quanto estou certo que estar aqui no púlpito nesta manhã, de que seria impossível que tu não soubesse a necessidade destas mãos levantadas, porque tu és Deus. Tu disseste, não se vendem tantos pardais por 2 centímetros. How much more do you know? How much more do you see the hands of those small beings which are some Jesus died for? Mais valeis vós que muitos pardais, quanto mais estarás tu vendo as mãos desses mortais por quem morreu Jesus, teu Filho. How more do you serve for Sarah himself? Quanto mais estás tu vendo suas mãos, Jesus passarinho, nessa manhã. But just, one for no one wants. It's something here. Suponho que se vendessem esses passarinhos, ninguém estaria disposto a pagar 20 centavos por eles. Your dead in your body. Your hair is on you. Porém, tu conheces a cada um deles, tu conheces cada uma das penas que estão em seu corpo, tu conheces cada fio de cabelo de nossas cabeças. Over the Lord, answer prayer. Let them be certain this morning that you are God. And it's your spirit. Ó Senhor, responde às nossas orações. Permita-lhes estar certos nesta hora de que tu és Deus e que este é teu Espírito. And the dumbest thing you'll ever, this modern day religion, stop away from them. You know what I'm talking about. Permita que a sonolência e o nublado da moderna religião deste dia, que lhes faz dizer, ó, eu pertenço a tal e tal igreja. May the faith of their minds right now. Permita que eu isso abandone suas mentes agora mesmo. One moment that they touch the drift of their life. Permita-lhes que neste preciso momento sejam alcançados pelo vislumbramento da vida eterna, And then they'll receive the comfort of you know what God is. para que comecem a buscar e a terem como e por saberem o que Deus é, Certain that if He keeps His word, para poderem estar certos de que Ele é, que Ele guarda sua palavra. the sinner may be repent quickly. Make ready for baptism in the name of Jesus Christ. Permita que os pecadores possam se arrepender, para se apontarem e poderem ser assim batizados no nome de Jesus Cristo. You promised me given the Holy Ghost. That Lord, you keep your promise. Tu prometeste que eles dariam o Espírito Santo, que tu o tens dito e tu guardas tua promessa. And the backsliders, that certain to our God, they wandered away. May they come today because you said, know your spirit. All right. They should be white like snow. They're like crimson, they'll be white like wool. Possivelmente sejam caídos, e esteja certo de que tu és Deus e que tem estado extraviado. Permita que se aproxime hoje o que tu tens dito. Se vossos pecados forem como carmesim, se tornarão brancos como a neve. Se forem como escarlata, se tornarão brancos como a lã. Boa noite com Jesus. Amém. Vamos pôr de pé. Vamos ir. Salmo capítulo 50, versículo 1 ao 6. Ó Deus poderoso, o Senhor falou e chamou a terra desde
perfeição de formosura, resplandeceu Deus. Vira o nosso Deus e não se calará. Adiante dele o fogo irá consumindo e haverá grande tormenta ao redor dele. Do alto chamará os céus e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um concerto com sacrifícios, e os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Senhor, nosso bondoso Pai Celestial, mais uma vez, ó Pai, dependemos da Tua graça, da Tua misericórdia. Que o Senhor possa estar conosco, reunido nesta pequena casa de adoração, nesta pequena casa de oração, mas aonde está um Deus tão grande, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós se consagramos a Ti e pedimos a Tua direção e a Tua unção. Em nome de Jesus, ó Pai. Seja com o Teu povo nesta noite. Amém. Amém. Podeis nos assentar, irmãos? Vamos ver se funciona. Desta forma aqui. Eu acho que não deu tempo de testar antes. Será que sustenta? Deixa aqui mesmo. Acho que vai dar. O Moiniro pediu para não estar com a garganta muito boa, então nós vamos pedir para nós cantarmos. Eu não sei o ouvido, toda vez que eu fui, então vamos fazer. Vamos cantar o hino 299. Hino de 299 está em Fá maior. Quero estar ao pé da cruz. Quero estar ao pé da cruz, e tão rica fonte, flore franca saudade, desse
Mensagem Edição Espiritual, parágrafo 151 ao 153. Ele nunca se lançou nas bases de um ponto fraco, através da teologia, nem na construção de seminários, nem na construção de igrejas, mas foi aonde as lanças eram mais pesadas, através do vale da sombra da morte. E ali reuniu a morte e a doença com seus braços, em seu próprio seio, e enviou de volta o Espírito Santo no dia de Pentecostes, para colocar em nossas mãos, exigindo que cada filho de Adão lutasse como pudesse. Embora você seja ridicularizado, seja perseguido, seja chamado de santo rolador, tudo mais, lute da melhor maneira possível, pois a vitória é certa. E graças a Deus, o inimigo é derrotado, suas guarnições estão destroçadas. E o grande capitão da nossa salvação está liderando hoje o batismo do Espírito Santo. Ó filhos e filhas de Adão, por que se assentaram aqui até morrer? Vamos nos levantar e fazer alguma coisa. Vamos pegar o que temos, se não for mais do que um balbuciar mortal que ainda possa se mover. Vamos louvar a Deus, vamos agradecer a Ele por nossa salvação. Se você é um pecador, nunca pode ser chamado fora da pedreira dessa terra, porque Deus os destruiu com o Evangelho. Mas fique quieto e deixe Deus te ver, para te colocar no edifício. Amém. 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 Graças a Deus. Vocês não sabem como a gente fica feliz em ver os irmãos participando. Crianças participando também, são elas que calçarão os nossos sapatos. Então, eu sempre faço questão de quando começa o culto, se tem uma criança e pode ter uma participação, de nós termos. A Bíblia diz: cria, educa seu filho no caminho que deve andar, e quando crescer, ele não vai desviar, né? É a promessa. E no 322, irmãos, 322. Tu anseia hoje a salvação, fala maior. Anseias hoje mesmo a salvação, tem desejo de banir a escuridão, abre então de par em par teu coração, deixa a luz
de 197. Cristo é o fiel amigo. Cristo Jesus é fiel amigo. Ele só, e nas fraquezas está comigo. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, não há amigo mais nobre digno, não há, nem mais humilde e mais benigno, não há, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, ao pecador perdoará nela. Ele só, e pelos seus santos sempre vela. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Deus em seu Filho se há comprazido. Nele só, mas sua glória me tem repartido. Dele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, nele nós temos firme guia. Nele só, a noite enche de alegria. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Amém. Graças a Deus.
Vamos cantar nosso último hino. Enquanto isso, se alguns irmãos podem tirar a oferta. 191. Do céu em breve virá, ele afirmou-nos e não tardará. Oh, que alegria, que glória será quando Jesus regressar. Cristo não tarda a voltar. Cristo não tarda a voltar. Oh, que alegria, que glória será quando Jesus regressar. Em breve os mortos ressurgirão, todos os crentes você encontrarão, juntos alegres ao céu subirão, quando Jesus regressar. Cristo não tarda a voltar. Cristo não tarda a voltar. Oh, que alegria, que glória será quando Jesus regressar. Nesta terra pousará paz, preso encerrado será Satanás. Tudo que é vil deixaremos atrás quando Jesus regressar. Cristo não tarda a voltar. Cristo não tarda a voltar. Oh, que alegria, que glória será quando Jesus regressar. Cristo não tarda em vir. Quando será no glorioso porvir. Oh, que alegria teremos em vir quando Jesus regressar. Cristo não tarda a voltar. Cristo não tarda a voltar. Oh, que alegria, que glória será quando Jesus regressar. Aleluia. Nós vamos por pé cantar só o mística. Tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer. Tudo é possível, somente crer. Eterno Deus, em nome de Jesus Cristo, pedimos o teu auxílio nesta noite. Pedimos o perdão de nossos pecados,
Pedimos a Tua presença e a Tua unção, ó Pai, que neste fim de tarde, o primeiro dia da semana, ó Deus, que foi a manhã de ressurreição, aonde agora os Seus filhos se reúnem para vir à Tua casa, ouvir a porção da palavra de Deus e regressar para os seus lares, para o descanso merecido, para que possam ter um dia, uma semana de trabalho em Sua presença. Pedimos, o Senhor, fale com cada um de nós. Ó Deus, que esta igrejinha possa ser tomada pela palavra de Deus, vivificada, de tal forma, Pai, que o Teu Espírito Santo possa operar nesta noite. Nós dependemos de Ti. Sabemos que nós mesmos não podemos fazer nada. Sabemos que nós mesmos somos falhos, mas se Tu tomar cada pessoa pela Sua mão, ó Deus, temos certeza que maravilhas, milagres e coisas poderosas acontecerão, como tem acontecido no meio da Tua igreja. Nos ajude, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Hebreus capítulo 9, versículo 24 ao 28, é a Escritura. Hebreus capítulo 9, versículo 24 e 28. Porque Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus, nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes como sumo sacerdote. Cada ano entra no santuário com sangue alheio. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação do século, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Podeis assentar-nos. Que Deus abençoe a leitura de Sua palavra. A mensagem que eu vou ler um pouco é a mensagem é a mensagem que foi trazida de Goiânia agora. Eu creio que na escola dominical o pastor Jonas leu ela um pouco, mas como eu tive que sair um pouquinho antes por causa do voo, não podia acompanhar o final, mas ele leu alguma coisa assim. Aqui no livro de Hebreus, que nós cremos, o profeta fala, os historiadores dizem que provavelmente foi Paulo que escreveu pela linguagem. É interessante como que a gente conhece as pessoas pela linguagem, pela forma de agir, pela forma de falar, se comportar. Pedro foi reconhecido pela linguagem. Eu sempre digo, até mesmo ele praguejando, a Bíblia diz que eles o acusaram dizendo: a sua fala te denuncia. E é bom se o teu comportamento e a sua fala denunciem que você é um cristão, que o seu comportamento denuncie o seu posicionamento na palavra de Deus. Isto é o que me conforta. Não é o que dizem que fazem, ou não é o que nós dizemos que fazemos, mas é o que fazemos, é o comportamento, a forma de agir, a forma de se expressar que nos mostra o posicionamento. O jovem rico, ele podia dizer e até agir da melhor forma possível como um crente ordenado, criado dentro da igreja. Porém,
quando foi a hora e ele estava buscando por aquilo, entenda isto, nós às vezes estamos buscando por algo de Deus, mas quando ele encontrou, a carga para ele foi muito pesada, porque Jesus deu a oportunidade para ele. A Bíblia diz que não era desejo de Jesus, de Deus, que nenhuma carne se perdesse. Mas ele deu, mas isso não é possível. Porque dentro de cada coração, de cada alma, Deus colocou o direito de escolha. Ele não força aquilo. E ele sabia quem vai tomar essa decisão. E para o jovem rico, aquela carga foi pesada. Para Zaqueu não foi. Também era rico. Só que o interessante é que quando Jesus começou a conversar com Zaqueu, Zaqueu começou a tomar uma intimidade, começou a se sentir bem com aquilo que Jesus estava falando. E eu já disse isso aqui uma vez, pregando aquela mensagem de Zaqueu, um homem de negócio. Não precisou Jesus falar para Zaqueu o que fazer. Ele automaticamente começou a falar: Senhor, eu vendo metade dos meus bens, eu dou aos pobres. Senhor, se eu tenho fraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Senhor, a partir de hoje eu vou mudar a minha vida. E Jesus disse: hoje veio salvação para esta casa. Aquilo se identificou. O que Zaqueu viu, olhou, foi muito mais do que aquele jovem rico viu. E aquele jovem rico sabia que ele precisava da vida eterna, porque a pergunta dele foi esta: Senhor, o que devemos fazer para herdar a vida eterna? Agora, o profeta de Deus, ele pega esta escritura. A escritura está falando do sacrifício perfeito de Jesus. Lá no tempo antigo, era morto todo ano o sacrifício, a oferta. O sumo sacerdote tinha que entrar todo ano. As pessoas tinham que trazer pecado, toda hora tinham que trazer algo para justificar o seu pecado. Mas Paulo está dizendo que aquilo era figura do verdadeiro, do perfeito, que é o sacrifício de Jesus Cristo. Não precisou dele morrer várias vezes. Ele não precisa morrer todas as vezes que você peca. A Bíblia diz aqui, Paulo está dizendo, apenas uma vez ele aniquilou o pecado para nós. Perfeição. De outra maneira, ele teria que morrer várias vezes. Não precisou apenas uma vez antes da fundação do mundo. Uma vez lá no Calvário, foi o suficiente para nós. E o profeta, ele vem e pega um gancho dizendo assim, mas olha o versículo 28, o que Paulo está dizendo, o autor está dizendo: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecar aos que o esperam para a salvação. O profeta chama a atenção disso aqui. Aparecerá a segunda vez. A igreja está olhando a segunda vinda de Cristo para aqueles que estão esperando. O profeta diz, a palavra olhe, ela é usada para chamar a atenção de alguém. Quando você vai falar, olha aqui, olha o que está acontecendo, ela é usada para apontar para algo que você quer mostrar. E o profeta de Deus diz, em que está a sua atenção? No que você está olhando? E ele fala, o mundo está olhando as nações se quebrando. Talvez hoje aqui estamos olhando a política. Eles, as igrejas estão olhando mais membros, buscando mais membros. Mas a noiva está olhando a segunda vinda de Cristo. Você está entendendo? Alguns podem estar olhando a
Algum pode estar olhando as polêmicas, os escândalos, mas o que você está olhando? Paulo diz: olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Depende de onde está o teu foco. As pessoas estavam olhando Jesus, mas olhando que ele era um filho bastardo. Quando olhavam para Jesus, olhavam que ele era uma pessoa sem condições, um fanático talvez. Mas Jesus olhou para ele e disse: olhe aqui, olhe para as Escrituras, olhe para a palavra, porque elas de mim testificam. Jesus falou para nós nesse tempo, ele mandou um recado para nós nesse tempo, dizendo assim: olha, quando você olhar a figueira brotar, olha os sinais do tempo. O mundo começa a olhar, não consegue ver que hoje ia chover, consegue ver que a semana vai esfriar. Mas para nós, isso não interessa, o profeta diz. Quanto mais a ciência avança, para nós isso não importa. Isso importa que a Escritura está se cumprindo. Que a Bíblia diz que a ciência se multiplicaria nos dias de sua vida. Porque a Bíblia diz que, como foi nos dias de Noé, isto seria próximo da sua vida. Enquanto eles estão dizendo: olha como a ciência avançou, olha como as coisas estão. Aí a Bíblia, o profeta disse que era uma época de confusão que ele viria. Isso para nós está mostrando que a vinda de Cristo está próxima. Mas se você ficar colocando o olho na confusão, você começar a ficar colocando o olho nas pessoas, as pessoas vão se decepcionar. Eu disse isso pela manhã. O marido vai decepcionar a esposa vai decepcionar o marido, o filho vai decepcionar o pai vai decepcionar o filho. Mas Jesus Cristo não. Ele fez o caminho. E esta mensagem que nós estamos olhando e pregando, entenda isso, ela te prepara para o arrebatamento. A mensagem evangélica prepara a igreja para a salvação, mas a mensagem de Elias prepara a noiva para o arrebatamento. É diferente. Você não está sendo preparado para a salvação comum. Você está sendo preparado para estar na plataforma de arrebatamento. Esta é a hora que estamos vivendo. Nós temos que parar de olhar as coisas ao redor, mas temos que começar a olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Seguir em frente. Porque cada lugar que você para, onde tem para tirar um obstáculo, você é atrás. E o caminho é para frente. Eu chego na fronteira. Você chegou ali em casa de Barneia. Mas não é a hora de voltar para trás. É a hora de alcançar a promessa. Mas sabe, irmão, aconteceu um fato hoje pela manhã. Eu quero repetir só um parágrafo aqui que eu li antes do meu amigo pregar na quinta. E eu creio que o pastor Jonas leu isso, eu estava lá ainda. Mas isso me chamou a atenção, porque é o momento que nós estamos vivendo. Nós temos que começar a crer naquilo que o profeta nos ensinou, porque o profeta é a boca de Deus, naquilo que a Bíblia nos ensinou. Você não vai conseguir estar num lugar, em companheirismo, sem que as 3 classes estejam. E isso foi o mensageiro que nos disse: vai até o final. O Espírito continua. Então você vê onde a linha está mais correta, onde está dentro daquilo que Deus está, e você segue.
mas você não vai conseguir limpar aquilo. Porque Deus não tirou nem Judas até o Judas, foi até o final ali. Mas a hora que nós estamos vivendo, isso pode nos ajudar muito. Aqui no parágrafo 7, o profeta disse assim: Deus cura pelo amor. Vê? Deus cura pela medicina. Bom, Deus cura pela oração. Deus tem muitas maneiras de curar. Depende do tipo que você precisa. Mas a hora que nós estamos vivendo, por isso que é bom ter profeta, irmão. Ele dá um equilíbrio. O homem que mais operou-se cura em seu ministério, aonde o ministério de cura dele foi maior do que o ministério de Jesus. Isso não está fora da Bíblia, porque a Bíblia diz que as obras que eu faço, vós farei mais do que estas. Então está dentro da Escritura. O homem que operou o maior número de milagres, ele estava indo se consultar. Ele estava indo levar um paciente no médico, a irmã no médico. Aí você pergunta, mas por que Deus não cura? Isso é falta de fé? Aqui o profeta vem e fala assim: Deus cura pelo amor. Vê? Deus cura pela medicina. Deus cura pela oração. Deus tem muitas maneiras de curar. Depende do tipo que você precisa. Eu estava dizendo para o irmão hoje que estava bastante resistente quanto à medicina. Não posso levar, porque isso é falta de fé. E as pessoas às vezes entrando em depressão ou algo, precisando às vezes de ajuda. Não posso ter falta de fé, irmão. Eu disse, você viu o que eu acabei de ler hoje? Olhe a hora que estamos vivendo. Não pense que a medicina foi deixada para o mundo. A medicina foi deixada para os filhos de Deus. Assim como a chuva, ela foi deixada para a erva boa. Mas a erva daninha também se aproveita daquilo. O mundo é abençoado por causa de você. A razão desse mundo ainda não ser destruída é por causa da noiva que está aqui. E a medicina que Deus colocou aqui no mundo é para os filhos de Deus. E ao ponto que o Umbrella chega e fala assim: se você não vai ao médico, você é negligente. Se você não toma o remédio que ele mandou você tomar, é por você. Você está errado. Deus deixou a medicina para isso. Mas eu acho que tem que orar primeiro. Ore para Deus te dar o médico, correto? O médico cristão, procure um. Mas não deixe de ir ao médico. E às vezes nós estamos vivendo um tempo que às vezes nós precisamos de ajuda. Porque a mente da gente vai ficando a coisa confusa. Isso não foi deixado à toa por Deus. Nós não devemos ignorar essas coisas. Se Deus quiser entrar na hora de intervir, não deixar você entrar numa cirurgia, Ele fará isso. Mas o meio que Ele deixou para você foi esse. Se Ele quer que você seja curado através disso, é da forma que você precisa. Às vezes, irmão, a gente aprende algumas coisas tomando alguns remédios que dá alguns efeitos colaterais. Às vezes Deus quer te tratar daquela forma. Eu disse, irmão, cuidado para não chegar naquele dia, dizer que nem aquele pessoa que estava em cima do telhado, passando por enchente. Veio a pessoa com a balsa, não quis, Deus vai me salvar. Veio com o helicóptero, o bombeiro jogando a corda, não quis, Deus vai me salvar. E veio a outra pessoa de resgatar, não, Deus vai me salvar, morreu afogado. Chegou lá bravo com Deus. Você não me salvou? Falou, como não? Eu mandei um barco para você. Eu mandei um helicóptero para você. Você não quis. Deus opera através das pessoas.
Assim como na hora que Ele precisa intervir com um milagre instantâneo, Ele também intervém. É a hora que nós estamos vivendo. Nós não devemos negligenciar nada. As coisas naturais para nós têm, para o cristão, tem a interferência de Deus para nós. Elas acontecem porque é uma permissão de Deus. Mas a gente tem que ser humilde e dizer: cumpra em mim a tua vontade. Olhe para o tempo que nós estamos vivendo. Não ignoremos as coisas que estão acontecendo. O profeta de Deus disse assim: agora todos estão observando algo hoje, em dia, parágrafo 26. Todo mundo está observando algo, esperando que algo aconteça. Agora a gente cria uma expectativa grande. Nós vamos lá e vai acontecer isso. E a gente vai daquilo lá que é aquilo que quando vai ver se decepciona com o que acontece. Não deveria ser assim para nós. Às vezes a gente está um pouco aborrecido por a circunstância. Porque a gente está olhando, observando, esperando que aquilo aconteça e sai ao contrário. Mas, irmão, tudo tem um propósito. Deus não faz isso sem nenhum sentido. Ele permite que certas coisas aconteçam para que certos espíritos se manifestem. De outra maneira, você não conseguiria identificar o certo e o errado. Pois a Bíblia diz que cada espírito tem que ser provado. Pois nos últimos dias se levantariam falsos profetas. Quando se fala de profeta hoje, no nosso século, estamos dizendo, nós estamos falando de pregadores. Nós sempre estamos esperando, observando algo hoje em dia. Todo mundo está observando algo, esperando que algo aconteça. Sabemos que o mundo está constantemente observando os céus. O radar e as telas que temos ao redor do mundo, cada nação para a sua própria defesa. Tem um olho mágico, algo do tipo procurando para encontrar algo para aparecer nessa tela, como um míssil atômico ou algo assim. Então eles têm algo lá para enviar como a resposta para isso. Todos estão atentos. A companhia Ford está procurando fazer um Ford melhor. A Chevrolet está procurando fazer um Chevrolet melhor. O Fênix está procurando fazer uma cidade maior e melhor. A nação busca mais território para poder se espalhar. A igreja, apenas a igreja está procurando por mais membros. E quando a gente começa a procurar por mais membros, irmão, a gente começa a deixar a palavra de Deus do lado. O coração da gente parte quando você está conversando com alguém, olha, nós fomos fazer um culto evangelístico lá na praça. E como estamos começando a tocar rock para atingir os jovens. Falei, meu Deus do céu. Eliseu não cortou o manto de Elias. Eliseu demorou uns 10 anos para que aquele manto, para que ele se ajustasse naquele manto. Não é nós que temos, não é a palavra que tem que se ajustar a nós. É nós que temos que se ajustar à palavra. Quando você começa a procurar coisas diferentes para buscar pessoas lá fora para encher a sua igreja, você começa a dizer que a palavra de Deus não tem efeito. Está dizendo que isso aqui perdeu o poder. E se ela salvou crianças e jovens lá no passado, ela ainda opera salvando da mesma forma. Mas a verdade é que nós estamos num mundo incrédulo. Porque se nós crescemos na palavra de Deus, nós não teríamos medo de proclamar o Evangelho do jeito que ele é. Mas Deus está procurando os verdadeiros adoradores. O homem do dia inteiro está passando.
A igreja está procurando por mais membros. Olha, nós tocamos rock para trazer os jovens. Colocamos uma luz mais escura aqui e acender ali. Parece um carnaval, um Halloween, uma festa rei, não sei se diz assim. Uma coisa esquisita. Mas sabe, Eliseu recebeu aquela mensagem. Recebeu aquele manto. O manto estava um pouco grande, mas ele não cortou o manto, não. Ele bateu aquele manto no rio da mesma forma que Elias bateu. Nós, pregadores dessa mensagem, recebemos o manto de Elias, a mensagem de Elias, porque a tua mensagem, a mensagem de Elias nos prepara a noiva para o arrebatamento, prepulsará a minha segunda vida. E Paulo está falando aqui, e Cristo aparecerá, mas para tirar o pecado do mundo, aparecerá a segunda vez. É o tempo que nós estamos vivendo. Olha o tempo que nós estamos vivendo. Paulo está dizendo isso para nós. Você chegou nesta época. A igreja está procurando por mais membros. As pessoas me cheiram aqui. Se eu falasse que agradasse as pessoas, ao ponto de ter que ouvir dizer assim: o pastor foi naquele grupo porque ele acompanhou as ovelhas. Mas é a ovelha que tem que acompanhar o pastor. Imagina, o irmão Brando ficou admirado lá em Israel, no Oriente, quando aquele pastor de ovelha passou cheio de ovelhas em um mercado cheio de frutas e verduras. Ele disse: aquelas ovelhas vão acabar com tudo quando ele passar no meio daquilo. Mas sabe, o pastor passava na frente, as ovelhas não olhavam nem para o lado. Ia atrás do pastor ali. Não olhavam uma distração ali, algo ali. Não olhavam uma calça comprida. Não olhavam um batom, não. Não olhavam um zuzuzu na internet, não. Elas olhavam atrás do pastor que estava levando eles, porque ali no rebanho tinha alimento correto. E elas não causaram, sabe o quê? E não causaram nenhuma confusão também. Nós não somos criadores de confusão. Nós somos pregadores de boas novas do Evangelho. Essa é a nossa responsabilidade. Eu não posso ter vindo um encontro desse aqui para espalhar tormento ou coisas ruins. Eu tenho que espalhar as boas novas, as coisas boas, as bênçãos que receber. Assim como você é responsável das bênçãos pela tua casa, o pastor é responsável de trazer as bênçãos para a casa de Deus. Isso faz toda a diferença. A igreja está procurando por mais membros, mas a noiva está atenta à vinda do seu Senhor. Você ama a segunda vinda de Cristo. É por isso que você está aqui, irmão. Você se simpatizou, você começou a conversar com Deus. Sabe que quando o sacrifício perfeito foi derramado lá na cruz, aquele sangue foi derramado, o véu do templo rasgou-se. Não, isso tem um sentido tão grande. Aqui está dizendo: olha, aonde só o sumo sacerdote podia entrar, você agora pode entrar também e falar diretamente com Deus. Sabe que neste lugar onde você está, a Bíblia diz: Deus te colocou em lugares celestiais. E na presença de Deus, os querubins, que são os anjos mais próximos, ele não conseguiu, Isaías não conseguiu nem olhar para o rosto de Deus, de tão grande que era a santidade. Ele não podia olhar, porque quem olhasse era a morte. Mas Deus abriu o caminho para você ver o rosto de Cristo. Ele colocou um sacrifício perfeito. Você sabe, irmão, o que é? Alguém chegar assim: você está devendo uma dívida muito grande, uma dívida que não tem como você pagar. Alguém chegar para você e dizer assim: ó, a dívida está paga, você não deve mais nada.
está devendo não precisa pagar. Não, aquilo deve ser uma alegria, como deve ter sido para aquele servo que foi perdoado. Mas ele não conseguiu retribuir da mesma maneira para o outro que estava devendo para ele. Você sabe o que é você saber que você é cheio de falha? O diabo tem muitas coisas para te acusar, mas quando chegar diante de Deus, Deus olha através do sangue e diz: eu não vejo nada. Essa pessoa não me deve nada. Aí você começa a entender por que Deus olhou para Abraão. E quando Abraão mentiu, ele foi até questionado. Deus interviu no casamento de Sara. Não deixou que ela fosse tocada, porque tinha uma promessa. Por causa do erro de Abraão, Abraão mentiu aquele rei, mas foi ele que mentiu para mim. Mas para Deus, Abraão não tinha pecado, não. Deus disse: ele é meu profeta. E quando a Bíblia diz: não toquei no meu ungido, irmão, ele está dizendo: não é você tocar nos ungidos de Deus, nem se for sem querer. Porque aquele rei ainda tocou sem querer. Ou se você é um homem, vai lá e pede para ele orar por você. Há tanta morte espiritual nesta hora. Porque tem gente que acha que Deus errou o chamado aqui no Brasil. Você acha que Deus erra o chamado? A escolha do homem era Matias. E precisou naquela hora ser colocado em ordem, mostrando que Deus gosta das coisas em ordem para que o Pentecostes viesse. Mas sabe qual era a escolha de Deus? Era um homem que foi criado na teologia aos pés de Gamaliel. Era um homem, a escolha de Deus, era um homem que perseguiu os cristãos. Era um homem que participou da morte do primeiro mártir, Estevão. Ele consentiu na morte, ele segurou as vestes. Aquela era a escolha de Deus. Eu pergunto: Deus errou na sua escolha? Um homem segundo o coração de Deus era Davi, mas Davi teve que matar, teve que adulterar. Mas eu pergunto: Deus errou na escolha? A escolha do homem era o filho de Jessé, o mais velho. Passou o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Passou todos os filhos. Essa era a escolha do homem. A escolha do homem era Esaú, que os seus homens passavam por cima de toda a congregação. Mas a escolha de Deus era Davi, que estava lidando com quem? Com as ovelhas, escondido lá atrás. Mas Deus estava vendo. E eu falo: se você está olhando para a promessa de Deus nesta noite, Deus também está olhando para a promessa que Ele fez para você. Ele também está olhando para você. E quando o homem não estava vendo Davi, os homens estavam vendo os outros filhos, os irmãos de Davi. Deus estava olhando Davi lá no curral. A forma que ele defendia as ovelhas, a forma que ele pulava na frente do leão, do urso, a forma que ele cruzou na frente daquele Golias e enfrentou. Deus estava olhando. Deus estava olhando para Jó. Só olha meu filho, meu servo lá. Mas as pessoas estavam olhando para Jesus, sabe como? Você é um filho bastardo. Você é uma pessoa problemática. Mas para Deus, ele era o Filho de Deus. Para Zaqueu, você é um ladrão. Mas ele era um filho de Abraão. Ele está olhando para nós nesta noite como? Para os seus filhos, seus servos. Descanse nisto. Que Deus possa te abençoar. Senhor, nosso bondoso Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, que a unção do céu
possa nos confortar nesta noite. Perdoa os nossos pecados e nos abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Eu marquei aqui para não esquecer de agradecer o aniversário da irmã Leide nessa hora. Mãe da minha esposa. Vamos cantar um pouquinho. Acho que todo mundo já conhece. Porque eu gosto de cantar. Agradecemos por tua bondade. Glória a ti, glória a ti. Agradecemos por tua bondade. Glória a ti, Senhor Jesus. E as nossas almas se alimentem do pão da vida, do pão da vida. E as nossas almas se alimentem do pão da vida que é Jesus. Eu vou pedir para os irmãos. Eu sei que todos estão orando pelos nossos trabalhos. Mas tem acontecido alguns fatos que eu entendi que Deus quer nos abençoar, mas da mesma maneira que Deus quer nos abençoar, o inimigo também quer nos atrapalhar. Pedir para a igreja entrar em oração pelos nossos trabalhos, aqui, a mim e a ti, aonde Deus tem nos designado. E o resto eu creio que Ele fará. Amém? Irmão Victor, pode orar para nós aqui e encerrar? Vamos ficar de pé. Rendendo nossas mãos, agradecendo por mais esse bom tempo. Senhor Deus, tua graça tem sido soberana em nosso meio. O Senhor tem nos ajudado, Pai, e viemos aqui para buscar o que o Senhor tem nos dado. É a sua palavra, o seu ensinamento, a direção que o Senhor está nos colocando, Pai. A direção é a sua vida, Pai. É o hábito perfeito diante de ti. Nós estamos aqui, Pai, nos aperfeiçoando diante das tuas escrituras. Ajude cada um dos nossos irmãos, pela graça do teu Espírito Santo, sustentando, ajudando, Pai, a cada um dos seus filhos. Nós somos agradecidos por mais esse bom tempo. Nos ajude mais uma semana que se inicia, Pai, guardando e nos livrando do mal dessa hora. Estamos aqui, Pai, esperando o seu dia, Pai. Pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, aceite a nossa gratidão, o nosso amor por ti. Em nome do nosso precioso Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco hoje e sempre. Amém. Amém. Salve, irmão, no nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe.